Fala galera, estamos no ar e no motorsport.com você acompanhou ontem, terça-feira, a dança das cadeiras se intensificando na Fórmula 1, mas não nos pilotos, e sim nas chefias das equipes da Fórmula 1. Eu estou aqui, como você já pode ver, com o Guilherme Longo, ele vai comentar aqui, até para colocar a galera a par da situação, né, Gui? Essa ciranda, muita coisa já se esperava, né? Principalmente Frederic Vasseur na Ferrari, mas como que aconteceu passo a passo a sequência de anúncios? É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo. E a gente teve aí uma terça-feira das mais movimentadas, começando aí em plena madrugada brasileira. A primeira notícia é aquela que todo mundo já sabia, já contava, né? Frederic Vasseur é confirmado como chefe de equipe da Ferrari, só que a partir daí a gente tem todo um efeito dominó. Sai Frederic Vasseur da Alfa Romeo e vem Andrea Seidl da McLaren. Só que aí é importante fazer uma distinção. Na Alfa Romeo barra Sauber, é importante lembrar, né? O Vasseur tinha duas funções, CEO e chefe de equipe. Ele assume, o Seidl vem para a Alfa Romeo para assumir apenas a função de CEO. Chefe de equipe segue em aberto. E aí, Andrea Seidl vai para a Alfa Romeo, deixa uma vaga na McLaren, aonde a equipe promove internamente, né, André Stella, que era um dos diretores, ali, um dos cabeças da McLaren, ao cargo de chefe de equipe. E vale lembrar, né, tivemos essas três mudanças na terça-feira, mas na segunda-feira também tivemos aí Jost Capito confirmando a sua saída da Williams, né, Eric? Mais uma mudança importante aí pro calendário, pro grid, pro paddock da Fórmula 1. A gente vai falar um pouquinho mais do panorama geral no final desse vídeo, mas antes a gente vai focar na equipe, né, que tinha ali na vaga de chefe, né, o seu maior problema, né, no final das contas. Eu dou a mão palmatória ao Guilherme, mas realmente já sabíamos que Mattia Binotto deixou a equipe, e aí conforme foi acontecendo, os rumores só aumentaram e Frederic Vasseur foi finalmente oficializado como novo chefe da Ferrari. E muita gente, né, que talvez não conheça um pouco da carreira do Vasseur, ele já é um cara bastante experiente, né? Ele nasceu em 1968, então ele tem... Ele é 54 anos. 54 anos, mas já está há muito tempo na Fórmula 1. Fala um pouquinho da experiência do Vasseur antes de chegar agora a talvez o maior desafio da carreira dele, que é ser chefe de equipe da Ferrari. Eu acho que talvez não, sem dúvidas é o maior desafio da carreira dele, mas Frederic Vasseur, ele tem a trajetória dele, é importante lembrar, começou nas categorias de base, ele foi um dos cofundadores da Arte Grand Prix, que quem acompanha em Fórmula 2, Fórmula 3 sabe, é uma das principais equipes, já teve aí nomes importantíssimos como Lewis Hamilton, como George Russell, como Charles Leclerc, que vai correr com o Vasseur ano que vem, como Nico Rosberg. E a trajetória do Vasseur na Fórmula 1 começa em 2016. Ele chega na Fórmula 1 com a função de ser chefe de equipe do retorno da Renault à Fórmula 1, fica apenas uma temporada, não se dá muito bem com Cyril Abiteboul, que tinha uma filosofia um pouco diferente da dele, ele mesmo fala sobre isso, e aí no final do ano ele sai e consegue a vaga na Sauber. E Vasseur chega mudando muita coisa ali, né? Ele é um cara bem obstinado, tem até a história de que uma hora depois dele ter assinado o contrato, né, de ter assumido a função de chefe de equipe na Sauber, ele já cancelou um contrato de fornecimento de motores da Honda, porque ele via que era o caminho errado. Muita gente se esquece dessa passagem, né? E foi o Vasseur que chegou, estava tudo certo, Honda seria a fornecedora da Sauber. Sim. E aí ele simplesmente não vai, por entender, né? Assim, praticamente uma hora depois de ter assumido, de ter assinado ali, né? Mostra que ele é um cara muito decidido. Inclusive no motorsport.com você pode acompanhar também uma análise do nosso especialista Luke Smith, que ele fala justamente sobre essa característica pessoal dele, né? Ele é muito direto, não tem papas na língua, né? Não tem muita historinha com ele. Aquilo que ele tem que resolver, ele vai e resolve sem muita frescura, podemos dizer assim. Sim, e aí, talvez, isso pode ser aquilo que a Ferrari precisa nesse momento. E ele mesmo fala numa entrevista que está nessa análise que o Eric mencionou, que uma das principais características dele ele não vai ignorar os positivos, mas ele vai focar nos negativos para saber onde que a equipe tem que melhorar. E é importante lembrar, quando ele entrou na Sauber,
A Sauber estava mal das pernas em termos financeiros. E ele conseguiu dar a volta por cima. Ele trouxe uma saúde financeira importante para a equipe, conseguiu o acordo com a Alfa Romeo, o que é importantíssimo destacar. Hoje, a gente fala da equipe Alfa Romeo, mas na verdade a entrada pertence à Sauber, né? Por isso que a gente fala que é uma equipe suíça, enquanto a Alfa Romeo é uma montadora italiana. E isso aí é por causa do trabalho do Vasseur. Então, é um nome, sim, muito interessante para guiar a Ferrari nesse momento aí, que eles precisam dar a volta por cima depois de um 2022 que começou muito promissor, mas terminou muito decepcionante. Agora, um ponto de interrogação que a gente tem aqui, né, é o relacionamento entre Vasseur e Charles Leclerc, que vem desde antes da chegada do piloto à Fórmula 1, como você acabou de citar. Acabou de citar. Inclusive, quando o Leclerc esteve, não me falha a memória, quando o Leclerc esteve na Alfa Romeo, o Vasseur já estava lá. Sim, na Sauber ainda, né? A Alfa Romeo foi a partir de 2019, o Leclerc estreou na Fórmula 1 em 2018 e o chefe já era o Vasseur, era o segundo ano dele ali à frente da Sauber. Será que o Carlos Sainz vai ficar muito satisfeito com esse relacionamento anterior aí? Será que ele vai se sentir preterido em algum momento da temporada de 2023? Olha, é interessante essa pergunta, né? A gente vai ter que ver. A questão em 2022 o Leclerc terminou bem à frente do Sainz. Leclerc foi vice-campeão, Sainz terminou apenas na 6ª posição. Então, a situação já começa muito desfavorável para o Sainz. Ele que vai ter que se provar no ano que vem. E assim, um pequeno favorecimento ao Leclerc é dado os resultados que ele teve aí ao longo do último ano, né? Exatamente. E agora tem uma outra questão também que se fala muito, né? A estrutura da Ferrari e companhia pode meio que ser também uma espécie de uma armadilha, né, para o próprio Vasseur. O que você acha? Por que isso pode acontecer? Ele pode enfrentar algum tipo de problema interno ali para ele colocar em prática aquilo que ele pensa? Eu acho que sim. Tem uma declaração do Benedetto Vinha, que é o CEO da Ferrari. Ele deu uma entrevista para a emissora americana CNBC faz aí uns 2 meses, mais ou menos, e ele disse uma frase que pegou muito assim na galera, que é um clichê, mas que no caso aqui se aplica muito. O segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Então ele deixa muito claro que o objetivo do próximo chefe de equipe é o título e nada menos. Só que ele tem que lembrar que está chegando um chefe de equipe novo para se acostumar com uma estrutura nova. Vamos lembrar, Binotto promoveu uma reformulação dentro da Ferrari e o Binotto acumulava 2 funções. Ele era chefe de equipe, mas ele também era diretor técnico. Então existe um vácuo ali que o Vasseur vai ter que preencher. E até talvez ele entender tudo isso, vai um tempo. Não é no GP do Bahrein a Ferrari já vai estar atualizada. Então talvez a cobrança que a Ferrari espera do novo chefe de equipe seja muito grande, muito maior do que o Vasseur vai conseguir conquistar agora. Talvez seja um ano da Ferrari se colocar de novo nos eixos. Porque ano passado foi um ano de muitos... Ano passado, acabou esse ano. Foi um ano de muitos erros. Erro de estratégia, erros nas paradas, erros dos pilotos. O carro nasceu bem, mas tem que melhorar nos outros aspectos. E o Vasseur vai ter que trabalhar em cima disso. Então não vai ser assim de uma hora para outra. Vai precisar de um tempo e aí a gente tem que ver o quanto que a Ferrari vai cobrar dele ali. Mas eu acho que sim, as declarações recentes dão a entender aí que o Vasseur pode estar entrando numa armadilha complicada também. A ver. Agora, eu prometi, eu vou cumprir. Falando do aspecto geral para essa dança das cadeiras, a gente vê que não há nenhuma jovem promissora ali no comando de uma equipe, né, Gui? Muito mais no caso do Vasseur, tudo bem, 54 anos ainda é uma idade legal, tal, mas ele já com muita rodagem dentro dessa função. O que você acha disso? Você acha que pode ter alguma característica ali, as equipes estão mais conservadoras, não querem apostar em nenhum jovem, ou tem alguma outra coisa por trás? Então, e eu acho que a gente precisa olhar para a lista como um todo e ver que não existem jovens mesmo, né? Assim, são 4 trocas de chefes de equipe nesses últimos 2 dias, mas se a gente olhar para os outros 6 que permanecem, todos são macacos velhos. Christian Horner está à frente da Red Bull desde sempre, Toto Wolff está completando 10 anos à frente da Mercedes, o Safnauer completou o primeiro ano com a Alpine, mas quanto tempo ele já tinha de Racing Point? E mesmo os últimos chefes de equipe novos na Fórmula 1 têm muita experiência. A gente está falando do Andrea Seidel. O cara era chefe do programa da Porsche no WEC, um programa que venceu Le Mans 3 vezes. E Jost Capito, 2 anos na Williams. Mas é um cara que tinha muito sucesso com a Volkswagen no WRC. Sim. Então, o contexto da Fórmula 1 hoje é muito diferente. E o André Stella, né, que foi promovido para chefe de equipe da McLaren,
Ele entrou na Fórmula 1 em 2000 na Ferrari. Então tem também uma vasta experiência já dentro da categoria. O que a gente está vendo hoje, que é o que está sendo cobrado, são pessoas boas e com experiência. E muito por causa do contexto do teto orçamentário. A gente vive hoje uma realidade em que você tem que ser... tudo tem que ter resultado. Você não pode simplesmente sair apostando uma coisa que vai dar errado porque você não tem o dinheiro para jogar em cima ali e consertar aquele erro. Então, resultado é tudo. Tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar com planejamento, que saiba pensar e pensar também no lado financeiro. Tipo, eu vou investir dinheiro nessa atualização ou nessa atualização? Qual pode dar mais resultado? Então, por isso que a gente está vendo tá tendo uma troca, mas são trocas entre pessoas com experiência. Tanto que nesse momento a gente não está vendo nomes de fora da Fórmula 1 sendo cogitados. Vamos lembrar, restam 2 vagas em aberto de chefe de equipe, e é até engraçado a gente falar isso, né? Porque a gente geralmente fala de pilotos, agora a gente fala de vagas de chefe de equipe. A Alfa Romeo ainda não elegeu o seu chefe de equipe, a Williams também ainda não. E a gente tem pelo menos um nome que está aí circulando no mercado ainda, 2 na verdade, Mattia Binotto e Jost Capito. Quem sabe numa jogada bem interessante, a gente não acaba vendo um Binotto indo parar na Alfa Romeo, que o Capito não vai voltar para Williams, aí não tem como. Ou ao contrário, o Binotto indo para Williams? Também. Não dá para enxergar isso, né? Não sei. É que talvez aí a gente olharia para outra situação, né? Talvez uma aproximação da Porsche com a Williams, pensando em 2026. Vamos lembrar que o Binotto já teve o seu nome cogitado ali perto da Audi. O Capito, que eu falei, ele não volta para a Williams, mas é um cara que tem um relacionamento grande com o grupo Volkswagen. Então, é isso, sabe? Os nomes que estão circulando são nomes que já têm experiência na Fórmula 1. É isso aí. E você acompanha tudo que rolar nesse mercado, né, dos chefes de equipe no motorsport.com. Não esqueça de acompanhar a gente. Estamos também nas principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso já. E também considere tornar-se membro do nosso clube de membros, tá legal? Você fica acompanhando a gente aqui e depois ative as notificações, porque não vamos parar. O fim do ano tá aí, a gente vai continuar com os nossos conteúdos e você não perde nada. Falou? Obrigado, Guilherme. Obrigado a você que assistiu e até a próxima. Tchau, tchau.